Nós não podemos ser igual uma criança. De vez em quando você não precisa... A inocência de uma criança você não precisa estar contornando, porque se deixar, mete a mão, o dedinho na tomada, se deixar, vai com qualquer um, com qualquer estranho, se come, põe qualquer coisa na boca, não precisa viver cercando uma criança pela inocência dela? Sim ou não? Porque não tem maturidade, ela é criança. Agora, espiritualmente, nós não podemos ser essas crianças imaturas, achando que é tudo festa, achando que não tem perigo, achando que eu posso fazer de qualquer maneira. Não existe o mal, não existe o ladrão que veio roubar, matar e destruir. Bom dia, pessoal. Todo mundo bem? Graças a Deus. Que todos tenham uma manhã abençoadíssima. Vamos falar muitas coisas aqui. Tivemos uma tarde poderosa com os homens ontem. Cerca de 300 homens junto conosco, orando, quebrando, fechando as portas de maldições que foram abertas sobre nós mesmos ou por alguém da nossa descendência ou ascendência. E foi um trabalho, uma tarde poderosíssima aqui com os homens que saíram muito impactados por saber como funcionam as coisas no mundo espiritual. E oramos pelas nossas famílias. Eu mostrei algumas portas que são abertas de maldição por onde elas entram. Boca, ascendência, ação, relação sexual. Muitos ficaram bastante chocados com algumas coisas que nós trouxemos sobre isso, o quanto isso pode ser devastador na vida de uma pessoa, quanta carga se contrai através de situações como essa que eu citei, e quantas transferências, são feitas, quantas. Enquanto isso realmente não entendemos e fazemos um trabalho muito sério, muito consciente daquilo que nós estamos fazendo para poder romper e começar essa risca no chão, para que haja uma diferença a partir da sua geração, Tem que haver uma diferença a partir da sua geração, e nós somos a geração da diferença. Então, foi muito forte aqui para nós, e eu acredito que isso fará diferença na vida de muitos. Hoje também tem um grupo nosso que saiu na madrugada de sábado para São Paulo, então foi um ônibus para São Paulo na madrugada. Muitos vão estar com a bispa lá, e nós seguimos aqui. Vamos lá, o que está escrito aqui? Quem disse isso? Jesus. Aprendei-vos de mim. No grego bíblico, a palavra pecado, que é hamartia, carrega a ideia de errar o alvo ou falhar no cumprimento do propósito. Pecado é errar o alvo. Tinha um alvo e nós deveríamos acertar o alvo e erramos o alvo. Então, é uma distorção da natureza do homem, um desvio do caminho traçado por Deus.
é a fome de alguma outra coisa que não seja Deus. Porque, grave essa palavra, quando você não tem fome de Deus, você vai ter fome de alguma outra coisa. De alguma outra coisa. E nós precisamos aprender muito sobre o mundo espiritual, porque é como eu disse ontem e eu mostrei para os homens, algumas coisas que podem travar completamente a vida de uma pessoa. Então eu posso dizer a você, o que uma pessoa fala pode trazer maldição para a vida dela e influenciar todo o futuro dela? Sim ou não? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que sim, como alguns amam a maldição, que ele se vista da maldição. Então, vista dela, que ela vai te vestir, ela vai te apertar como uma roupa apertada e como um cinto. Então, existem aqueles que a maldição entra pela boca, pelas coisas que falam e nunca deveriam ter falado. Existem aqueles que a maior maldição entrou pela fé. Uma fé errada, uma fé enganosa, uma fé que muitas pessoas dizem assim, repetem, vivem coisas, acreditam em coisas que diz que está na Bíblia, quando na verdade não está na Bíblia. Isso é muito comum, né? Pessoas fazerem coisas com base no que aprendeu com a religião, mas não está na Bíblia. Você pode ter aprendido com a religião, mas não está na Bíblia. Então você precisa saber o que está na Bíblia e o que não está na Bíblia, para que você seja livre, né? E a religiosidade, dependendo do que você aprendeu, também é uma das portas de entrada de uma carga de maldição na vida de uma pessoa. Então, como disse ontem, né? Às vezes uma pessoa pode estar com a vida 100% travada e ela não sabe por quê. Como ontem nós oramos, fechando essas brechas, relação sexual traz maldição para a vida de uma pessoa total. É carga, é transferência, é transfusão. O que tem de um vai para o outro. É assim que acontece. Então, que eu estava compartilhando com os homens as experiências que eu tive, inclusive de atender pessoas que elas não viram a relação sexual dela. Elas não viram. Quando elas voltaram a si, elas voltaram e estavam com uma pessoa que elas não conheciam. Então, como uma garota de programa que eu atendi há um tempo atrás, e ela disse que a maior parte dos programas dela, ela nunca viu. Ela voltava à consciência, ela estava com uma pessoa que ela não sabe quem é, que ela não conhecia. Então aí você volta e pensa, com quem essa pessoa se relacionou? Com quem ela teve sexo, ou como muitos gostam de dizer, né? Fez amor? Com quem? Do que ela pegou? Porque aquela pessoa já não estava suportando, quando ela chegou a mim, ela já estava explodindo, porque ela não aguentava a carga de tanta gente que ela pegou. Quem relacionou com ela pegou a carga direto do que estava dela, foi para as pessoas que ela se relacionou. Então, o mundo espiritual é muito mais complexo do que você possa imaginar. Então, às vezes a pessoa fala, poxa, eu luto, eu batalho, eu me esforço, faço curso, faço treinamento e tal, mas não é simplesmente isso. Eu preciso aprender a lidar com o mundo espiritual, eu preciso fechar as portas que foram abertas, ou por mim mesmo, ou pela minha ascendência, ou palavras que eu dei legalidade e assim por diante. Então, vamos lá. Mateus diz assim, tomai sobre vós, diga comigo, o meu jugo. Vamos lá com fé, gente. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou o quê? Grave essa palavra, diga comigo, manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Então, mansidão, nós sabemos, o primeiro ensinamento que você precisa aprender aqui, é que
Quando nós nos chamamos, nos identificamos como cristãos, nós somos pequenos cristos, nós somos imitadores de Cristo. E o que Jesus está dizendo aqui, quando ele diz assim, aprenda comigo, aprenda com o meu exemplo, seja como eu, aprenda de mim, que sou manso. Lembre-se sempre quando nós falamos de mansidão, para quem nunca nos ouviu falar, o maior exemplo de mansidão é um cavalo, muito forte, extremamente potente, mas quando amansado, força sob sujeição. Está entendendo ou não? Um cavalo, porque ele é amansado, ele tem menos força do que um cavalo chucro? Sim ou não? É a mesma força. Só que, para analisar, você vê um cavalo manso, é lindo porque ele é extremamente forte, ele é dócil, ele é necessário, ele é extremamente útil. Dependendo de como esse cavalo foi amansado, você vê quantas coisas incríveis você faz com um cavalo dócil. Ele continua forte, extremamente forte, mas a sua força é canalizada na direção certa. É igual muitas pessoas que acham que, por conta da sua personalidade ser forte, ele é forte. Eu tenho uma personalidade forte, e não confunda a personalidade forte com desequilíbrio, porque tem muito barraqueiro. Entendeu? Isso não é força. Força para a vida, força para conduzir a vida na direção certa. Espera aí, eu pego essa força e eu preciso canalizar ela no quê? Em qual área da minha vida? Né? Eu não sou forte porque ninguém fala grosso comigo, eu não sou forte porque eu não levo desaforo para casa, eu não sou forte porque debaixo de mim, né? Por cima só avião, por baixo só, como é que as pessoas falam, tatu? Entende? Não, eu sou forte porque eu tenho a minha força e ela é canalizada na direção certa. Humilde de coração, humildade. Então, o Senhor nos ensina, eu preciso aprender com o Senhor esses requisitos. Por que humilde de coração? Porque os humildes serão o quê? Exaltados. Os humildes serão exaltados. Quem não é humilde será humilhado. O soberbo será humilhado. O arrogante será humilhado. O autossuficiente será humilhado. Os humildes serão exaltados. Então, a mansidão, ela se manifesta no, diga comigo, autocontrole, domínio próprio. Olha que lindo. Quer dizer, eu tenho o autocontrole e eu tenho o autodomínio. Não é minha carne, não são minhas emoções, não é a minha personalidade, não é o meu temperamento, sentimentos, emoções ou vontades. Eu tenho domínio próprio, eu governo. Não vou agir de acordo com as minhas emoções. Elas não me dominam. Então, o Antigo Testamento, querido, o jugo simbolizava um fardo. Era um peso que era colocado sobre a pessoa. E justamente o peso da lei, a opressão da lei. Aí vem Jesus e diz assim, tome o meu jugo e o meu fardo, que é leve e suave. Quer dizer, o que ele está dizendo? Ele nos redimiu. Ele tirou esse peso. Ele tirou esse jugo pesado. Agora é leve. No grego, o aprendei-vos de mim não significa simplesmente você aprender, imitar com as suas atitudes. Então não adianta. O que acontece com muita gente dentro da igreja?
Grave uma coisa que você não passar mais um tempo enganado. Isso aqui não é religião. Se você sentar aqui para aprender religião, você já quebrou a cara. Não tem nada a ver com religião isso aqui. Cristianismo não é religião. Cristianismo é um estilo de vida. É um estilo de vida. E um estilo de vida vitorioso. Está entendendo? Quando nós assumimos, nós imitamos o caráter de Cristo, nós nos tornamos semelhantes ao Senhor. Sabe aquele versículo de João que diz assim, ó, Jesus disse, é necessário nascer como? Nascer o quê? De novo. Aí Nicodemos vira para Jesus e fala assim, como pode um homem nascer de novo? Um homem velho pode voltar a entrar no ventre da sua mãe e renascer? Aí Jesus vem e diz assim, não. O que é nascido da carne é o quê? O que é nascido do Espírito é o quê? É Espírito. Então, Jesus estava dizendo assim, não. O que é nascido da carne já nasceu. Está aí. Olha para quem está do seu lado. Esse é o nascido da carne. Está entendendo? Esse já nasceu. Agora, é o nascido do Espírito. Quem foi o pai biológico de Jesus? Eu perguntei biológico. Você vê. José foi o homem escolhido como o homem, o modelo de homem que ele precisava na terra. Mas ele não tem um pai biológico. Quem foi? O Espírito Santo. O Espírito Santo concebeu Jesus no ventre de Maria. Está entendendo? O nascido de novo é concebido, é gerado. A nova criatura, o homem interior, é gerado pelo Espírito Santo. Essa que é a beleza do negócio. Essa que é a coisa mais linda do negócio. Porque agora, você pode se parecer fisicamente com seu pai, você pode se parecer fisicamente com a sua mãe, você pode até ter algumas características, mas internamente há uma mudança radical. Porque agora o seu caráter mudou. A sua natureza mudou. A sua natureza não é mais a natureza do seu pai e da sua mãe. É uma natureza espiritual, do pai espiritual. Por isso que nós nos tornamos mais parecidos agora com o nosso pai espiritual. E isso é lindo. É o que muda, transforma a vida de uma pessoa. Está entendendo? Então, por isso que, bispo, como é que eu faço isso? Você precisa orar. Eu não quero ser a mesma pessoa. Espírito Santo gera uma nova pessoa. Espírito Santo, eu quero nascer de novo. Porque o novo nascimento não é uma opção. Quando você lê João, você vai ver que Jesus diz assim, é necessário nascer de novo. É um requisito nascer de novo. Então, não é uma opção, eu não sei se eu quero isso. Não, se você quer, é necessário para entrar no reino. É necessário nascer de novo. O primeiro nascimento já aconteceu. Eu estou aqui, filho do Maurílio com a Dirce. Está aí, o filho da dona fulana com seu fulano.
Está entendendo? E agora? E o nascido de novo, que se parece com seu pai espiritual, que se tornou co-herdeiro com Cristo. Herdeiro com Cristo da graça da vida. O que Cristo herdou, nós vamos herdar. Nós somos, junto com Cristo, nós herdamos. Cristo já subiu, agora somos nós. Sabe por que Cristo é chamado de o primogênito? Quem não sabe, levanta a mão, por favor. Pode levantar, seja humilde. A reunião é seja humilde. Quem não sabe? Primogênito. Primeiro da espécie. Primogênito, diga comigo, primeiro da espécie. Agora vem os demais. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro da espécie. Agora vem os novos. Não é incrível? Sim ou não? Saber que nós somos como Cristo, nós vamos herdar a glória, somos herdeiros com Cristo. Por isso que nós temos que pensar em coisas maiores, gente. Vamos lá. Jeremias diz assim, ó. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos. Diga comigo, perguntem pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Espera aí, vem cá. Eu estava falando uma coisa aqui ontem para os homens. Vem cá, quem foi criado? Quem foi criado dizendo assim, ó, esse é só um exemplo, tá? Que nós vamos aprofundar. Quem foi criado dizendo bença avô, bença avó, bença pai, bença mãe? Olha que lindo. E agora, quem criou o filho falando? Diminuiu muito. Por quê? Porque parece que isso é antigo. Parece que isso não, isso é ultrapassado. Isso é antigo. Não, não é. Olha que coisa incrível. Nós sermos abençoadores, ensinar as nossas crianças a pedir a bênção dos seus pais, a pedir a bênção dos seus avós, a ser abençoadores, nós como abençoadores. Eu te abençoo, eu te abençoo, meu filho eu te abençoo, meu neto eu te abençoo, meus filhos eu te abençoo. Porque olha quanto isso é importante. Nós deveríamos nos abençoar. Meu irmão, eu quero te abençoar. Meu irmão, eu quero abençoar a tua vida. Olha o quanto é importante isso. Estava falando que ontem eu acordei pela manhã. Quando eu acordei tinha uma mensagem de alguém dizendo a mim, eu acordei pela manhã e eu senti que eu quero abençoar a vida do Senhor. E liberou palavras para a minha vida, abençoando a minha vida. Eu quero abençoar a vida do Senhor, eu sinto de abençoar, que é bênção para o Senhor e bênção para a minha vida. Imagine, vamos ser pessoas abençoadoras, abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, abençoar os nossos filhos. Parece que é coisa, busque os caminhos antigos, pergunte pelos caminhos antigos, ponham nas encruzilhadas e olhe, pergunte pelos caminhos antigos, pelo bom caminho. Quantas coisas que são boas que se perderam, quantas coisas que são maravilhosas que se perderam. Deixa eu te ensinar uma coisa. Você acha que se você esperar para ter vontade, você vai orar? Você acha? Sim ou não? Você acha que a vontade vai vir do nada assim? Nossa, eu acordei com vontade de passar 1 hora orando hoje. Você acha que vai vir? Sim ou não? Você acha que se você esperar ter vontade para jejuar, você vai jejuar? Sim ou não? Por isso que a Bíblia diz: esforça-te, tenha bom ânimo, esforça, rompa a oposição, passa por cima da oposição, supera a oposição, não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nela dia e de noite, porque só assim você vai prosperar. Você acha que você todos os dias vai acordar e falar assim: nossa, estou com uma vontade de ler a Bíblia hoje, ai que fome de ler a Bíblia. Você acha que você vai estar assim todos os dias? Sim ou não?
Não. Você não vai fazer. O que você vai fazer é abrir a primeira coisa, você vai olhar o Instagram. É verdade ou não? Por quê? Porque o Instagram não exige compromisso de você. Você vai ver ilusão. Porque no Instagram é lindo, né? Só tem perfeição. Só tem perfeição, né? A vida de ninguém é ruim no Instagram, né? Hã? Todo mundo é rico, só viaja, fotos sorrindo. Eu acho lindo, de vez em quando você vê uma pessoa, já viu? De vez em quando a gente cruza com alguém e está lá, faz assim. Hã? É ou não é? Hã? Aí o casal, às vezes é o casal, fica aqui. Ridículo, né, gente? Que ponto que o ser humano chegou, né? Vale a pena isso? Sair bonito na foto? E a gente sabe que não é real? Você sabe quem é o tipo de gente que Jesus mais... que ele foi duro? Que ele realmente foi duro? Com os hipócritas. Foi o que ele menos teve tolerância. Tanto é que você vai ver ele chamar muitos religiosos de hipócrita. Hipócrita. Você finge ser uma coisa que você não é. Você é um hipócrita. Você prega uma coisa que você não vive. Você é um hipócrita. Esses foram os que Jesus foi mais duro, gente. Se nós vamos postar alguma coisa, poste o que é. Ou senão não poste nada, mais viva. Antes de postar e viver, viva. Às vezes as pessoas falam assim, bispo, por que o senhor não posta mais sobre a sua vida pessoal? Eu sei que eu poderia ajudar muito, mas eu tenho uma coisa que eu ainda não abri mão. Eu gosto de viver minha privacidade. Sabia? Eu gosto, o momento que eu estou com a minha família, eu gosto de curtir só com eles. Lá em casa, inclusive, é proibido celular. Entramos, sentamos na mesa, celular vai para um lugar. Ninguém celular, porque todas as pessoas que precisavam estar ali, está ali. Então, não tem nada mais importante. Então agora é um momento nosso, é um momento de curtir, é um momento de celebração nossa, não quero saber o que está, ninguém tem interesse em nada que está nas redes sociais. Então eu sou uma pessoa que eu poderia ensinar muito, mas eu não gosto. Eu podia bater da minha mesa, eu podia bater do meu almoço, podia bater eu e minha esposa, eu podia ensinar, falar, postar como muita gente faz, mas eu não tenho isso comigo. Não, pelo menos não por enquanto. Eu não estou pronto para isso, porque eu gosto de viver, eu gosto de desfrutar do momento. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado maior. Nisso, Tiago, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nós assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Diga comigo, podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Quer dizer, vocês querem isso, mas vocês querem pular o processo? Vocês querem sentar no lugar de honra? Vocês querem ocupar uma posição de honra? Mas vocês não querem passar pelo processo, não querem pagar o preço? Vocês podem beber do cálice que eu estou bebendo? Ou não? Olha a palavra.
A maior parte das pessoas estão somente preocupadas com a posição de honra. E uma coisa, o que Jesus ensinou? O primeiro versículo que você leu ali agora, antes, nessa última leitura, é se você quer ser grande, você precisa ser servo. Porque o ministério de Jesus é servir. Quem quiser ser grande, que sirva. Quanto melhor você servir, maior você será. E às vezes nós queremos posição de honra, mas nós não queremos beber do cálice. Eu não quero passar pelo processo. Às vezes nós queremos, você já prestou atenção, que é muito comum a gente falar assim, eu queria ouvir tanto Deus falar comigo, eu queria uma mensagem nova, eu queria uma revelação nova. Aí eu tenho que devolver para você e falar assim, o que você fez com a última que você recebeu? As últimas mensagens, direcionamentos, orientações, o que você fez com ela? Você já colocou em prática? Você já está praticando ela? Sim ou não? Gente, vamos aprofundar? De vez em quando eu faço isso aqui, ó. Vamos lá. O que você espera de um homem como eu? Qual é o perfil? O que você espera de mim? Quando você olha para mim, o que você espera de mim? O que tem em mim para que você fala? Top, é isso que eu espero dele. Fale palavras para mim. Integridade, caráter, retidão, honra, respeito. Unção. Unção, outros não são, você sabe, né? Então, a gente precisa de unção. Ser o que são. Direção. Espírito de Deus. Fé. Sabedoria. Humildade. Ixi, está sobrando humildade aqui. Não entendi. Honestidade. Caráter de Deus. Mansidão. Ser manso é força sobre sujeição, viu? De vez em quando a gente quer decapitar uns 10. Fidelidade. O que mais? Bondade e misericórdia. Lealdade. Entendimento. 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 Justiça. Imparcialidade. Exemplo de pai. Esposo. Santidade. Respeito. Postura. Inteligência emocional. Fruto do Espírito. Controle emocional. Fruto do Espírito. Mais alguém quer falar? Não entendi. Autoconhecimento. Constante. Paciente. Verdadeiro. Perdoar. Perdoador. Empatia. Intrepidez. Caridade. Quer falar mais alguma coisa? Resiliência. Agora eu faço uma pergunta. Vocês estão falando de mim ou de vocês?
Porque vocês falaram o que vocês esperam de mim. Vocês sabem falar o modelo. Vocês, às vezes, olham e falam assim, é isso que eu espero dele. Mas vocês não estão falando de mim, vocês estão falando de vocês. E é o que Deus espera de vocês. É esse o perfil de vocês. Porque se somos cristãos, somos pequenos cristos. Está entendendo? Se somos cristãos, nós somos representantes de Cristo. E todas essas características que vocês esperam de mim, é as que tem que estar em vocês. Quem já usou o termo assim? Crentinho sem vergonha. Levanta a mão, por favor. Deixa eu ver, deixa eu dar um panorâmico aqui. Levanta bem alto, por favor. Gente, o que quer dizer um crentinho sem vergonha? Hipócrita. É isso, não é? Ai, mas que crentinho sem vergonha. Que quer dizer que é um crente fingido, fajuto. Não é verdade? Todos nós já falamos isso, mas que crentinho sem vergonha. Mas agora eu tenho que devolver. Será que muita gente não olha para nós e diz, para você, e diz, que crentinho sem vergonha? Sim ou não? Já pensou? Porque ela está olhando e fala assim, mas não, isso não é de verdade. Crentinho. Sabe, nós precisamos estar atentos. Você sabe que Deus, uma das coisas mais sérias que nós já aprendemos é sobre intenções e motivações do coração. Deus não julga por intenções e motivação do coração, não é verdade? Na lei, um homem para cometer adultério, ele tinha que deitar com a mulher. Na graça, não. Porque dizem que a graça é mais leve. Mas como que a graça pode ser mais leve? Que se você olhar e desejar, você já cometeu adultério com ela. Por isso que nós precisamos, a santidade é uma questão interior. A santidade é algo nós... Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, faz tempo que eu não faço isso aqui. Filha, vem cá, amor. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Quem acha pessoas bonitas aqui? Você está na igreja, gente, pode ser mentiroso. Eu acho pessoas bonitas. Tem homens que são bonitos. Olha para mim, por exemplo, eu sou um cara super bonito. Você não acha? Você não me acha bonito? Isso não mexe com a tua masculinidade. Você é homem do mesmo jeito, cara. Também te acho bonito, você é um cara bonito. Entendeu? Tem nada a ver com masculinidade. Não é verdade? Tem homens que são bonitos, tem mulheres que são bonitas. Aqui uma maiada bonita. Não é verdade? Então, uns meninos bonitos aí, ó. Só quem é bonito fica em pé, por favor. Aí, ó, fica em pé, deixa eu ver esses homens bonitos. Aí, ó, autoestima é tudo. Autoestima é tudo. Né? Que levantou uns aí que eu vou te falar, é lindo.
Ai, meu Deus. Aqui está minha bonequinha. Ela vai ser meu modelo hoje. Vamos pensar aqui, vai lá, meu amor. Vamos pensar lá. Ó. Pessoas são bonitas, não são? Sim ou não? Vamos supor que eu estou vindo aqui, estou andando aqui, vem filha, vem papai, então. Aí eu levanto meus olhos, olhei e falei, nossa, que linda. Não tem problema. Algum problema nisso? Sim ou não? Linda moça. Super bonita. Então, agora eu estou vindo de novo. Levantei meus olhos, já bati o olho. Já vi que a moça... Já mudou, não mudou? Sim ou não? Já avancei. Hã? Já, entendeu? Então, aí vamos pensar. Vamos supor, principalmente vocês, homens, não cai nessa besteira que você está bonito e gostoso, não, que é só isca. Falei ontem para os homens aqui, ó, mordeu o anzolzinho e acabou, viu? Você acha que o diabo coloca na ponta do anzol que você não gosta? Vai pôr, sim ou não? Quem é pescador aqui? Levanta a mão. Você pega alguma coisa sem o anzol certo? Sem a isca certa? Não. Então vamos pensar aqui que lá já está vindo a moça lá, e a moça, ela é muito espontânea, entendeu? Aí ela já vem de lá com um sorriso para mim. Então vamos lá, vem com o sorriso aí, filha. Um sorriso. Eu olhei, a moça já está coisando, eu já... Porque muitas vezes não tem nada... Peraí, não sou bonito, não estou gostosão assim. Tem uma isca na ponta do anzol ali. Tem uma isca na ponta do anzol, eu preciso saber fugir. Tem coisas que nós precisamos aprender a fugir. Se José não tivesse fugido da armadilha da mulher de Potifar, ele teria fracassado espiritualmente. Está entendendo? Ele teria fracassado. Agora, aqui, ó, vamos lá de novo, filha. Oi? Bem? E aí? Ei, lá em casa, hein? Hã? Aí já, no mundo espiritual você já se complicou. Quer ver pior ainda que se você... O que acontece? Bispo, eu não fiz nada, só olhei, só falei. Mas se você tivesse a oportunidade, você ia fazer. Se você tivesse a oportunidade, você ia fazer. E se você só não fez porque não tinha oportunidade, então você já cometeu. Por isso que a graça diz que você atenta, você já cometeu. É onde nós precisamos fugir desse tipo de situação. Porque isso é para roubar aquilo que Deus tinha comigo. É para roubar a minha bênção. É para roubar o meu destino. É para roubar o meu futuro. Entendeu? É para roubar e eu preciso fugir disso. O céu é para homem e para mulher. Gostou da aula? Quando a Bíblia fala de Melquisedeque, nós precisamos nos lembrar que é o seguinte: a Bíblia diz que Melquisedeque era rei e sacerdote. E Jesus é da descendência do sacerdócio de Melquisedeque. Por isso que às vezes quando as pessoas falam assim, nós não estamos na lei mais, nós não somos da lei. Realmente, nós não estamos, e o sacerdócio de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, que é superior a de Arão ou o sacerdócio levítico.
É muito superior. Então, é a natureza da igreja. Diga comigo: mente de rei e coração de sacerdote. Quer dizer, significa mentalidade de governo e coração de servo. Diga comigo: mentalidade de governo e coração de servo. Essa é a natureza da igreja. Unção para governar e a mentalidade de servo. Porque o sacerdote é o intermediário. É o que intermedia, é o que serve o homem diante de Deus. É o que oferecia sacrifícios a Deus pelo homem. Agora, o sacerdote, segundo a lei, também tinha que oferecer pelos seus pecados. E Jesus, diferentemente, ele se ofereceu como pecado, como maldição. Olha que coisa incrível. Para a igreja desenvolva essa natureza, mentalidade de rei, unção de rei e mentalidade de servo. A igreja serve. Nós como cristãos, nós servimos. Nós como cristãos, nós temos a unção para governar, mas nós temos que ter a mentalidade de servo. Vamos aqui para Hebreus. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza e a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós. Diga comigo: alguém como nós. Passou por todo tipo de tentação, porém sem. Então, peraí. Jesus conhece as nossas dores? Conhece. Jesus sabe o tipo de tentação que nós passamos? Sabe. Ele foi tentado. Ele foi tentado. Ele foi tentado, ele foi esmagado, ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi abandonado, ele foi traído. Às vezes a gente quer dizer assim: mas você não sabe o que eu estou passando. Você não está passando nada que Cristo não tenha passado. E qual a resposta que ele deu? Qual foi a resposta que ele deu em cada situação? Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Diz assim, vou seguir em Hebreus 5. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-lo em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifício pelos pecados. Ele é capaz de compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como os pecados do povo. Esse era o sacerdócio, segundo o sacerdócio de Arão, sacerdócio do Velho Testamento. Ninguém toma esta honra para si, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias na terra, vamos lá, em voz alta comigo, diga: durante os seus dias na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Olha que coisa linda. Durante seus dias na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz. Ofereceu.
orações, súplicas. Em alta voz, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Deixa eu ler isso em voz alta, diga comigo. Tornou-se uma fonte eterna de salvação para todos os que lhe obedecem. Sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Por que vocês se tornaram lentos para aprender? Olha, nós precisamos parar e pensar assim, será que Jesus não está olhando para muitos de nós, ou Deus Pai olhando para muitos de nós e dizendo assim, você está lento para aprender, você está demorando muito para aprender, já passou da hora de aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus? Estão precisando de leite e não de alimento sólido? Quem se alimenta de leite ainda é criança. Diga comigo, quem se alimenta de leite ainda é criança. Não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, diga comigo, os quais pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o quê? Deixa eu dizer uma coisa a você. No Éden tinha duas árvores principais. Aliás, o Éden estava lotado de árvore, mas tinham duas principais. Como se chamavam essas árvores? A árvore do bem e do mal. Conhecimento do bem e do mal. E a outra? A árvore da vida. Qual foi aqui Adão e Eva tocaram, comeram o fruto que não era para comer? Qual? Conhecimento do bem e do mal. O que o senhor quer dizer com isso? Primeiro, a mentira que eles se tornariam como Deus, ele já era com Deus. O segundo problema, que é a mesma árvore que estão comendo hoje. É a mesma árvore que o mundo está comendo hoje. A mentira foi, se você comer, você vai ter discernimento do bem e do mal. Você vai ter conhecimento que você não tem. Você vai ser como Deus. Ser como Deus ele já era. Já era como Deus. E aí, o conhecimento. Eles conheciam o bem, eles não precisavam conhecer o mal. Eles já conheciam o bem. Só desfrutavam do bem. Para que o interesse no mal? Está entendendo? É o famoso tem informações que você não precisa. Tem coisas que não precisa saber, que não vai ser bom saber. É igual aquelas iscas, né? Você precisa saber como as coisas funcionam. Vamos pensar aqui sobre pornografia, por exemplo. Você acha que você precisa conhecer aquilo? Você acha sim ou não?
muitos entraram com a curiosidade de conhecer e se tornaram escravos. Dominados pela pornografia, viciados na pornografia, não conseguem se libertar da pornografia, se tornou um vício pior do que cigarro, bebida, droga. Era um conhecimento que não precisava. Era uma merda, um lixo que não precisava. Que abriu uma porta, que não deveria ter sido aberta. O problema hoje é que, se você prestar atenção, o mundo está atrás. Você precisa de conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais conhecimento, quanto mais você saber, quanto mais você conhecer, quanto mais você... informações, e mais conhecimento, conhecimento, e a árvore da vida. Porque eu me dedico tanto no conhecimento e a árvore da vida. E o que vai te manter vivo espiritualmente? E o que vai te manter vivo e vai te conduzir à eternidade? Tanto que a árvore da vida, não, bispo, já passou. Não, nos céus a árvore da vida está lá. E se você não sabe, nos céus, uma vez por mês, nós vamos nos alimentar da árvore da vida, do fruto que ela produz. Uma vez. Como é que vai ser isso? Não sabemos, porque no céu fala uma vez por mês, mas no céu não tem mês, não tem ano. Então, às vezes, nós nos dedicamos tanto a buscar, e aquilo que me mantém vivo, e aquilo que me mantém a chama da minha fé acesa diante de Deus, e o meu conhecimento de Deus, e o conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, e a unção que eu preciso, que eu tenho feito essa pergunta, tá? Às vezes você acha que você precisa só de habilidades humanas. Tem 9 dons do Espírito, quanto você tem? Tem 7 espíritos, quanto você tem? A Bíblia fala de 7 espíritos, fala de 9 dons, de 9 virtudes, quantas você tem? Às vezes a gente acha demais que a gente está precisando de alguma coisa e está esquecendo o essencial, aquilo que vai trazer vida, poder a mim. Poder de vencer no mundo espiritual, poder de vencer no mundo terreno. Você sabia que tem homens aqui que eu não fiz um trabalho forte de oração, mas homens que passaram mal comigo aqui ontem? Numa oração de repetição. E se eu tivesse feito o tipo de oração que eu costumo fazer quando eu faço sexta-feira, talvez nós teríamos a surpresa de homem caindo para o chão aqui, ou homem ficando endemoniado aqui. Para você entender que o mundo espiritual é muito mais do que simplesmente o conhecimento humano. Você precisa saber do mundo espiritual, conhecer o mundo espiritual. Não adianta, eu preciso mais conhecimento. O mundo está jorrando conhecimento, e eu preciso de mais conhecimento, eu preciso saber mais coisas, eu preciso saber mais alma. Pera aí, e a árvore da vida? Quanto eu estou comendo da árvore da vida? Quanto eu estou me alimentando da árvore da vida, que vai me manter vivo espiritualmente, todas as áreas da minha vida vivas? Meu casamento vivo, a minha fé viva. No mundo espiritual, aqui não, meu filho. Aqui não. Está entendendo ou não? Sim ou não? Espera aí, se você brincou com a minha família no passado, comigo não, quebrou a cara. Porque é o que eu digo. Você olha para a tua família, é uma devastação. Eu olho para minha família, é uma devastação. Você acha, meu filho? Vou por mim, tá? Não vou não. Olha, depois você faz a investigação da sua. A investigação. Espera aí. Meu avô faz de todos os filhos fazendeiros. Todos os filhos perde tudo. Meu avô depois dá mais uma herança para os filhos. Todos perdem tudo.
todos os filhos falidos, todos os filhos, casamento de mal a pior, separados. Você acha que isso é normal? Sim ou não? É normal? Sim ou não? Peraí, todo mundo ganha, todo mundo vira fazendeiro, todo mundo tem criação de gado, todo mundo prospera, recebe, todo mundo termina na miséria. Isso é normal? Sim ou não? Casamento de ninguém se sustenta. Na família do meu pai tem homossexualismo, traição, adultério, tem alcoolismo. Um termina alcoólatra, o outro termina sozinho, caído. O último que terminou agora, olha que morte triste. O último caiu agora, terminou alcoólatra sozinho, acabou a família, acabou o casamento. Terminou literalmente. Chegou na rua, passou mal, agarrou num poste e morreu caído, agarrado num poste. Na calçada, na sarjeta. Você acha que isso é normal? Sim ou não? Aí, vem o Maurílio aqui, ó. Opa, já entendi, já sei o que acontece no mundo espiritual. Já sei a história, o tipo de atuação maldita, maligna que existe nessa família. Eu vou ser mais uma vítima? A minha casa vai ser mais uma vítima? Os meus filhos serão mais uma vítima? Não, acabou. Porque se maldição vai até terceira e quarta geração e bênção vai até 1000 gerações, é a partir de mim, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, toda a descendência daqui para frente vai saber que o vovô se levantou, passou uma risca no chão e disse: a partir daqui será uma geração bendita, de abençoados, felizes, bem-aventurados, em nome de Jesus. É o que eu disse para os homens ontem, que a partir da tua geração, a partir de você, porque você entendeu, você se levantou, você se posicionou e disse não, porque isso não é normal. Você olhar para essa desgraceira e achar que é normal, isso é loucura. Não, bispo, mas é comum não é normal. Coloque isso dentro de você: comum não é normal, comum não é normal. E a gente que se levanta e se posiciona. É a gente que se levanta e se posiciona dizendo: não aceito, eu acredito no que está escrito, eu acredito no que a Bíblia diz, eu acredito no que o Senhor tem para nós, eu acredito numa vida abundante, eu acredito numa vida próspera, eu acredito numa família consagrada ao Senhor, numa família abençoada, eu acredito e não abro mão. Está entendendo? Às vezes a gente precisa se levantar e cobrir a família de oração. Às vezes a gente precisa se levantar e ungir os filhos, orar pelos filhos. Às vezes nós precisamos nos levantar em casa. É um posicionamento. Deixa eu pular meu processo aqui. Fazer algumas leituras bem rápidas, tá? 1 Coríntios 14, 20 diz: irmãos, diga comigo, deixe de pensar como crianças, com respeito ao mal. Aliás, com respeito ao mal, sejam crianças, quer dizer, na malícia, mas quanto ao modo de pensar, seja o quê? Seja o quê? Quer dizer, não seja, precisamos amadurecer. Precisamos amadurecer, espiritualmente falando, precisamos amadurecer. Deixa eu falar umas coisas interessantes aqui. Quem já foi curado na igreja? Oração, e você já foi curado, depressão, problema de saúde, um problema, enfim. Quem já foi curado? Levanta a mão. Você só foi curado na igreja? Você só foi curado na igreja porque nós fizemos oração. De onde nós tiramos isso? Da Bíblia Sagrada.
Estudar a Bíblia Sagrada. Quem já foi batizado no Espírito Santo? Quem teve uma experiência com o Espírito Santo? Quem já falou em línguas pelo Espírito Santo? Levanta a mão bem alto, por favor. De onde nós tiramos isso, gente? De onde nós inventamos isso? Oramos profetizando o dom do Espírito, o batismo no Espírito Santo. E muitos foram tomados pela glória, tomados pela unção do Espírito Santo, falaram em língua sem saber até o que estava falando. De onde tiramos isso? Quando eu faço oração de libertação para repreender o mal da vida de uma pessoa, quando já viram uma manifestação de demônios, levanta a mão, por favor. Da onde a gente tira isso? Como é que a gente, de onde tirou? Nós não somos criativos para isso. E como é que o mundo espiritual nos sujeitam? Porque existe o mundo espiritual. E a gente não pode ser criança espiritualmente. Precisamos ser maduros. Nós não podemos ser igual uma criança. De vez em quando você não precisa. A inocência de uma criança você não precisa estar contornando. Porque se deixar, mete a mão, o dedinho na tomada. Se deixar, vai com qualquer um, com qualquer estranho. Se come, põe qualquer coisa na boca. Não precisa viver cercando uma criança pela inocência dela? Sim ou não? Porque não tem maturidade, ela é criança. Agora, espiritualmente, nós não podemos ser essas crianças imaturas, achando que é tudo festa, achando que não tem perigo, achando que eu posso fazer de qualquer maneira. Não existe o mal, não existe o ladrão que veio roubar, matar e destruir. Veio e tem roubado. É como eu disse ontem, quantas pessoas que estão há 10 anos no mesmo ano? Quantas pessoas que estão há 15 anos no mesmo ano? O que é isso, bicho? Entrou num problema e não saiu mais. Entra ano e sai ano, a mesma história. Está errado. Cada ano temos novos desafios. Vivemos coisas novas, experiências novas, rompimentos novos. Mas estamos avançando. Estamos crescendo. Amém? Porque Deus sabe, no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Não, tem coisa que eu não preciso saber. Quer saber o bem? Inclusive eu sou um cara que, eu sou zero para notícia ruim. Sou zero. Inclusive reportagens, se você me perguntar o que está acontecendo no Brasil agora de coisa ruim, eu sou zero, não acompanho merda. Fofoca não tem mais comigo, não quero saber. Se for falar o que edifica comigo, maravilhoso, estou de ouvido aberto. Falar o que não edifica, não quero saber. Proteção da fé. Não gosto de conversa que não edifica. Porque fé, ela é protegida. E a gente precisa estar o tempo inteiro protegendo a fé e alimentando a fé com a coisa certa, conteúdo certo. Então disse o Senhor: agora o homem se tornou como nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deixe, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Aqui já foi sabe a expulsão do paraíso? Já foi a misericórdia de Deus, senão o homem viveria eternamente na decadência. É a expulsão para começar o processo de regeneração. Diga comigo: tão somente vivamos de acordo como já o que alcançamos. Espera aí, o que eu já aprendi? O que eu já sei? Então, pelo menos, deixa eu já viver, colocar em prática aquilo que eu aprendi. Eu já aprendi tantas coisas, eu já aprendi tantos ensinamentos, então agora deixa eu viver de acordo com o que eu já alcancei. É daqui para frente. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponha em ação. Ponha em ação a salvação de vocês. Obedecendo
Como vocês obedeciam na presença, também na ausência. Sabe quando você está no caminho da maturidade, do seu realmente crescimento espiritual? É quando você fala assim para você: não tem ninguém comigo, não tem ninguém me vendo, eu posso fazer o que eu quiser, mas Deus está me vendo. Deus está me vendo. Porque as suas vitórias, elas acontecem muito mais no anonimato do que em público. São aquelas batalhas que você vence quando ninguém está te vendo. Está entendendo ou não? Tem ninguém olhando para você, não tem público, mas você está ali já se vencendo. Vencendo o homem interior, vencendo as suas emoções, vencendo a sua carne. Posso fazer? Posso, mas não faço. Porque não vai roubar minha autoridade. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Diga a palavra autoridade. Quando não tem ninguém olhando para você, tem dois seres olhando. Deus, que tem um anjo que está com você, e Satanás que está te rondando. Então ele está o tempo todo, a Bíblia diz: vigia, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Está assim, ó, só esperando a oportunidade, só esperando a brecha. Quando você abre a brecha, ele entra. E começa aquela sucessão de desgraças. Deixa eu passar esse processo aí, senão eu não concluo aqui. Vai para Romanos 8, 28. Diga comigo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Vai lá, depois da vírgula, que eu quero que você fale em voz alta. Tem um propósito. Tem um propósito. Você não foi chamado para nada. Tem um propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Seja o quê? O primogênito, o primeiro, agora somos nós. Então nós, o maior propósito, todas as coisas vai cooperar para o nosso bem, em todas as coisas Deus vai agir em nosso favor, mas tem um propósito. E esse primeiro propósito é que nós sejamos a imagem dele. Nós já fomos predestinados a ser a imagem dele. Lembra da frase que eu disse assim para você, ó? Você já disse, você já escutou: crentinho sem vergonha. Por que as pessoas às vezes... Outro dia alguém falou assim para mim, ó, agora semana passada alguém falou assim para mim: sabe o que eu percebo em vocês? Que vocês não acompanham a moda. E louvado seja Deus por isso. Ainda a pessoa usou o termo e disse assim: eu acho que vocês poderiam fazer muito movimento se vocês acompanhassem a moda. Eu falei: eu não estou atrás de movimento. Eu não quero igreja inflada. Não. A igreja não é comércio. Eu não vendo produto. Vocês acham que vocês são produtos? Você acha que nós não vamos dar conta de cada ensinamento que nós estamos dando a vocês? Sim ou não? Posso dizer outra coisa para você? Vocês são meus filhos. Sabe quando eu vou colocar alguém aqui, ó, em cima desse altar para ensinar meus filhos? Só o dia que Deus mandar e falar: agora esse aqui está de acordo, esse aqui põe para ensinar teus filhos porque ele está de acordo com aquilo, porque do contrário não. Porque vocês são meus filhos.
Eu sei o que eu quero ensinar para você. Eu sei o que eu quero dar a você. E eu sei quanta gente desconcertada que estão ensinando mentira, fazendo transferência de carga de maldição para a vida de muitas pessoas, porque muitos pastores irresponsáveis que não conhecem a vida do outro, não sabem o dia a dia do outro, muitos não têm temor, não têm caráter, estão em cima dos altares, pregando e ensinando para ovelhas, pessoas que não têm unção do Espírito por conta de pastores irresponsáveis. Sabia? E vai por mim, não estou jogando ao vento não. Vai por mim. Vai por mim, porque ainda quando eu falei, levanta a mão, Eduardo. O Eduardo estava num desconcerto, antes de chegar na igreja. Estava no desconcerto, estava em pecado, estava em adultério, estava bebendo, estava fumando. E pastores dando igreja para ele pregar com ele no pecado. Ele muitas vezes nem se sentia preparado, nem queria, mas pastores pregando e colocando ele no altar para pregar. Ninguém sabia da vida dele. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Isso é mais sério do que se possa imaginar. Quem tem filho aqui? Você deixa ir para casa de qualquer um? Você deixa? Sim ou não? Eu quero dormir lá na casa do meu amiguinho hoje. Você acha que dá para fazer isso hoje? Você acha que dá? Não dá. Eu já vi casos, serve esse alerta aqui para pais, tá? Eu já vi casos, eu já atendi casos. Você acha que foi para a casa do amiguinho que é de confiança? Eu já peguei casos do pai do amiguinho abusar. Eu já peguei caso. Vê se dá para confiar hoje. Entende o que eu quero dizer? Você sabe o que você quer ensinar aos seus filhos. E às vezes é tão delicado você plantar a coisa certa dentro dele, né? É tão lento você plantar a coisa certa. E às vezes um ensinamento errado desconstrói tudo aquilo que você lutou para fazer. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados, diga comigo, com a glória em que nós será revelada. Sofrimentos atuais, diga a palavra sofrimentos atuais. Não importa o sofrimento que estamos passando agora, não se compara à glória que será revelada. Não se compara à glória. Então você que está passando por dor, você que está passando por sofrimento, saiba que passe por ele, porque a Bíblia diz que ele é leve e momentâneo, mas a glória é eterna. A glória que Deus tem para você, eterna. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha o que Paulo diz: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam, diga comigo, maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, a prova da vossa fé. Quem entendeu até aqui? O que nós estamos fazendo? Aprender a ser como Ele. Cristão é ser como Ele. Cristão é parecer com Ele. Fique em pé, por gentileza. Oséias 6. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo.
Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Repita comigo: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Olha que lindo, tão certo como o sol, como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos. Sabe o que nós precisamos falar com o Senhor? Ah, meu Deus. Eu já te conheci, mas eu quero conhecer muito mais. Eu já te conheci, mas eu quero ser íntimo do Senhor. Isso é tão profundo. Quem são os casados aqui hoje está junto com a pessoa há alguns anos? Você ainda está conhecendo ela. Você ainda não conhece tudo dela. Por mais que você esteja com essa pessoa casada, você ainda está conhecendo essa pessoa. E cada ano a gente conhece um pouco mais e nos tornamos mais íntimos. Mais íntimos. Temos mais intimidade. Eu completo esse ano 32 anos de casado com a minha esposa. Talvez agora que a gente está vivendo um momento de maior intimidade. Depois de 32 anos, bicho. A gente cada vez vai se conhecendo mais. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com Ele em sua morte, como Ele em sua morte. Olha, tornando-me como Ele em sua morte. Então vi outro anjo, Apocalipse 14 diz, que voava pelo céu, e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, olha o que o anjo diz: temam a Deus e glorifiquem-no. Apocalipse é o livro da revelação, é o livro dos últimos dias. Tema a Deus, glorifique-no, glorifique-o com a sua vida, sua maneira de ser, com lidar com seus negócios, conduzir sua casa, sua família. Glorifique como marido, como esposa, como filho. Glorifiquem-no como próximo, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Glorifique o Senhor. Coloque dentro de você que a sua vida será para glorificar a Deus. Se você entender isso, nós estamos vivendo uma fase em que é muito fácil você se destacar. Estuda a Bíblia que você vai ver quem Deus colocou em destaque. Quem Deus colocou nos lugares mais altos. Você vai descobrir que foram aqueles que o honraram, que viveram para glorificar a Ele. É a nossa geração, é o nosso tempo. Glorifique a Deus como empresário. Glorifique a Deus como profissional. Glorifique a Deus nos seus negócios. Glorifique a Deus com a sua família.
Que a sua família glorifique a Deus. Glorifique a Deus como marido, glorifique a Deus como esposa, como próximo, como amigo. Glorifique a Deus. O mundo está carente, gente. O mundo está carente. O mundo está em busca de pessoas verdadeiras, que hoje as pessoas são muito superficiais. É tudo muito superficial. Nós vemos uma geração tão superficial. Pessoas tão superficiais em tudo. Relacionamentos tão frágeis. Pessoas tão frágeis. Se levante para viver uma vida que glorifique ao Senhor. Quanto mais você fizer isso, mais alto Deus vai te colocar. Nós podemos ser perseguidos e atacados? Nós podemos, mas eis que vos dou o poder. Nós temos poder. Às vezes a gente não usa o poder que é dado a nós, mas foi dado a nós poder. E onde nós temos que nos levantar e eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu preciso assumir esse poder. Eu preciso me posicionar. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto. Ele faz o quê? Ele faz o quê? Corta. E poda todo aquele que der fruto. Vírgula. Para o quê? Para que dê mais fruto. Última vez que eu falei sobre isso, eu falei que um ramo de videira pode alcançar até 6 metros de comprimento. Mas só o primeiro 1,5 metro que dá fruto. O resto só está sugando energia. Vai lá e corta o excesso. Aquilo que rouba energia de você. Aquilo que impede que você viva uma vida frutífera. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado? A palavra nos limpa. De vez em quando Deus chega e faz a poda. Qual que é melhor, gente? A poda ou o corte? Podou, vai crescer mais. Podou, vai frutificar. Aí é que você vai dar fruto. Às vezes a poda é um pouco dolorosa, a gente precisa falar, o que Deus está podando, o que Ele está tirando. Porque senão vai roubar energia e vai impedir você de frutificar. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Diga comigo, assim, vocês também não podem dar fruto. Senão, o tempo todo ligado. O tempo todo. Senhor, estou ligado. O que o Senhor quer que eu faça? Qual a direção? Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Levanta cedo e diga, Senhor, o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer hoje? Senhor, me dirija. Dirija os meus pensamentos, meus sentimentos, dirija a minha boca. Senhor, quem que nós vamos abençoar hoje? Quem que nós vamos abençoar hoje? Você é abençoador? Às vezes é um sorriso, é uma palavra. Sabe o que eu tenho por hábito? Eu tenho uma sensibilidade muito grande. Agora recente eu fui comer num lugar com a minha esposa. E eu olhei para uma mocinha. E eu virei para minha esposa e falei assim: antes de ir embora eu quero abençoar essa moça. Ela falou: o que você quer fazer? Eu falei: você tem dinheiro na bolsa? Ela falou: tenho. Eu falei: me dê R$100.
E aí eu chamei ela, falei, querida, vê a conta para mim. Ela veio e trouxe a conta. Eu falei, a conta, eu vou passar o cartão. E eu falei, isso aqui, eu estou abençoando a sua vida. É para você. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de ter dado mais. Mas eu fiquei pensando, R$100 para uma pessoa que vive como uma garçonete, não faz uma diferença gigante na vida dela? Talvez aquilo não fez uma diferença enorme no dia dela. Mas mais do que isso, quando eu abençoei, o que você acha que ela sentiu? Quando eu falei, eu quero abençoar você, eu te abençoo, faça bom uso. Ela encheu o olhinho de lágrima e riu para mim. Às vezes o que é tão pouco para a gente, é tanto para alguém. Nós fomos chamados para ser uma bênção, gente. Às vezes é um sorriso, às vezes é uma palavra, é uma declaração que você faz sobre a vida de uma pessoa que muda o dia dela. Bispo, eu não tenho dinheiro sobrando. A verdade é que ninguém tem dinheiro sobrando. Todo mundo tem seus compromissos, tem seus sonhos, tem seus projetos, cada vez se renova, cada vez a gente está assumindo coisas novas. Mas a gente não pode perder o propósito. Nós não podemos. Porque é isso que faz com que Deus vá nos colocando sempre numa posição mais elevada. Para a gente fazer mais, para a gente abençoar mais, para a gente socorrer. Às vezes a dor que a gente passa é para ter sensibilidade. Nos últimos dias, eu me dediquei tanto a salvar um casamento que tinha 3 filhos. Me dediquei tanto. Parei tantas coisas para poder me dedicar a um casal que tinha 3 filhos e o casamento estava chegando ao fim. E aquilo ardeu dentro de mim. Sabe por quê? Porque eu já fui fruto de uma separação. Eu sei o que isso é para um filho. A separação dos pais. Quanto a gente sofre. E eu amei aquelas crianças sem saber quem elas eram, nem sei quem elas são. Eu não vi elas. Se você me mostrar elas, eu não sei que é filho deles. E eu amei. Porque eu passei por isso lá atrás. Eu senti essa dor. A gente transforma a dor da gente numa missão. Ah, não é problema meu, é problema de todos nós. Como cristão é problema de todos nós. A dor de alguém é problema nosso. A aflição de alguém é problema nosso. Porque nós somos cristãos. Deus fala por nós, Deus abençoa por nós, Deus usa a nossa boca. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dá o quê? Quanto? Pouco ou muito?
sem mim vocês não podem fazer nada. Sem o Senhor Jesus nós somos galhos secos. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, lê o resto. Que lindo. E agora, em voz alta, uma só voz. O meu Pai é... Está na hora da gente ser discípulo, gente. Está na hora. Às vezes a gente não sabe, como é que eu vou dar fruto? A gente começa onde a gente está. Amando as pessoas, tendo sensibilidade. O mundo não é só dinheiro, gente. Só o que você pode me dar, o que eu posso te dar. Esse casal que eu fui socorrer, nunca fez nada pela igreja. Não, nunca fez um dízimo, nunca fez uma oferta. Mas para mim não é isso. É mais do que isso. Tem outros que já passaram pelo processo, já venceram. Hoje Deus tem abençoado, é um canal de bênção na igreja. Tem feito muito, Deus tem confiado muito nas mãos de muitos. E louvado seja Deus por isso, e vai aumentar cada vez mais. Mas não é isso. Essas pessoas mal vinham na igreja, mas eu amei essas pessoas. Eu amei essas almas. Eu amei essas crianças. Eu disse, eu não vou deixar esses filhos passar por isso. Você pode dar fruto. Como o Pai me amou, assim eu os amo. Permaneçam no meu amor. Feche os seus olhos. O que você aprendeu com ele hoje? O que você aprendeu com ele hoje? Seja uma bênção. Vamos frutificar. Vamos viver uma vida que glorifica o Senhor. Decida viver uma vida que glorifica o Senhor. Um gesto, uma atitude, uma palavra. Ajude. Às vezes, quando você sente, de vez em quando a gente sente a poda. Nós sentimos Deus podando, tirando os galhos secos. Deixa Ele podar. Deixa Ele tirar da tua vida aquilo que não edifica mais. Deixa Ele tirar de você aquilo que não acrescenta, só rouba energia da tua vida. Aprendei-vos de mim. O Espírito Santo vai entrar em você. E o Espírito Santo vai te ensinar o que fazer, como fazer. Está na hora talvez de você dizer assim: na verdade eu ouvi hoje sobre o novo nascimento, mas eu não acho que eu sou um nascido de novo. Eu não acho que eu sou uma nova criatura, que eu nasci de novo. Mas eu quero ser. Eu não quero ser a mesma pessoa, eu não quero ser o mesmo homem, eu não quero a mesma natureza, eu não quero a mesma personalidade, eu não quero o mesmo caráter, eu não quero ser o mesmo em nada. Você pode ser isso. Você pode ser isso a Deus. Você pode dizer: Espírito Santo, gera um novo homem, gera uma nova mulher, gera um homem ou uma mulher com caráter, com a natureza de Deus. Eu não quero mais me parecer com meu pai, com a minha mãe,
Porque às vezes eu olho para mim e eu vejo muito do meu pai, eu vejo muito da minha mãe. Mas eu quero me parecer com o Senhor. Eu quero me parecer com o Senhor. Eu quero me parecer. Eu quero ter a tua natureza, eu quero ter o teu caráter, eu quero ter a tua personalidade. Eu quero dar fruto, Senhor. Eu quero dar fruto, Senhor. Eu quero que a minha vida glorifique ao Senhor. Eu quero que a minha vida glorifique o Senhor. Eu quero que a minha vida seja para a tua glória, para o teu louvor. Lembra o que o anjo disse? Temam a Deus e glorifique-o. Tema a Deus e glorifique-o. Tema a Deus e glorifique-o. Adore aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes. Diga a Ele: estou com meu coração aberto, meu Senhor. Você vai se sentir totalmente diferente, sendo uma nova pessoa, caráter novo, uma personalidade nova, uma natureza nova, sentindo que você é um ramo da videira que está dando tanto fruto. É um ramo da videira que tem frutificado tanto. Aleluia. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso a Ele? Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero ser essa pessoa que glorifica o Teu nome. Eu quero essa pessoa ser esse ramo que dá fruto, Senhor. Diga a Ele. Diga a Ele: eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero de verdade. Eu não quero um encontro com mais uma religião. Eu não quero um encontro com mais uma igreja. Não, eu quero um encontro com o Senhor. Aleluia. Diga. Diga. Nada mais, Senhor. Nada mais. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Gera uma nova criatura, gera um novo homem, gera, Espírito Santo. Gera, Espírito Santo. Gera. Nós queremos, Senhor. Eu quero ser uma bênção, Senhor. Que nós sejamos uma bênção, Senhor. Que nós sejamos uma bênção, Senhor. Que nós sejamos um ramo da videira que frutifica. Coloca o Teu Espírito em nós. Coloca o Teu Espírito em nós. Coloca o Teu Espírito em nós.
Diga. Diga a Ele, quero Jesus. Nada mais. Quero Jesus. Aleluia. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Diga a Deus, eu quero amá-lo de todo o meu coração, Senhor. Eu quero amá-lo com todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Eu quero conhecê-lo profundamente, intimamente, Senhor. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser um instrumento de bênção, Senhor. Eu quero que as pessoas vejam o Senhor na minha vida. Eu quero que as pessoas vejam o Senhor na minha vida. Que as pessoas olhem para mim e vejam que o Teu Espírito está em mim. Que elas vejam que a minha maneira de falar, que a minha maneira de agir, meu comportamento reflete a Tua glória. Eu quero, Senhor. Eu quero o Teu Espírito na minha vida. Diga a Ele, eu não vou sair daqui a mesma pessoa. Eu não quero sair daqui o mesmo. E você pode dizer ao Espírito Santo: se eu ainda não sou uma nova criatura, gera. Eu peço ao Senhor, gera. Eu estou com o coração aberto para que o Senhor venha gerar um novo homem, uma nova mulher. Eu quero ter a natureza do Senhor. Eu quero ter o caráter do Senhor. Eu quero ter a personalidade do Senhor. E Ele vai gerar. Ele vai gerar um novo homem aí. Ele vai fazer uma nova criatura. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Diga a Ele, me ensina a ser como Tu és. Me ensina a ser como Tu és, Jesus. Me refaz. Aleluia. Me refaz. Diga, me refaz, Senhor. Santo, Santo, Santo. Me ensina a ser como Tu és, Jesus. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Ainda que dor, eu quero ser molhado. Ainda que dor, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Ainda que dor, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Ainda que dor, Vai, eu quero Espírito ser Santo. curado. Gera. Vai gerando marcas que teve o Gera, Espírito Santo. Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Gera, Espírito Santo.
Gera, Espírito Santo. Ainda que doa, vai gerando marcas que teve o poder. Gera. Eu largo meu eu, me refaz, me refaz, me refaz, me refaz. Diga. Ensina a ser como tu és, Jesus. Diga a Ele. Eu quero ser, Senhor amado, Senhor amado, diga como um vaso como um vaso nas mãos nas mãos do oleiro. do Vai, Espírito Santo. oleiro. Vai, Espírito Santo. Vai, faz a obra. Pegue a minha vida, Diga a Ele. e me faça de novo. Diga, eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Sai daqui hoje. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Se aprofunde nisso. Deus quer se revelar a você. Deus quer intimidade com você. Sai daqui hoje para ser um ramo da videira altamente frutífero. Sai daqui hoje para ser uma bênção. Começando pelas pessoas que Deus colocou na sua vida. Seja uma bênção na vida da sua família. Seja uma bênção, marido, na vida da tua esposa. Seja uma bênção, esposa. Seja uma bênção na vida do seu marido. Pais, seja uma bênção na vida dos seus filhos. Filhos, seja uma bênção na vida dos seus pais. Seja uma bênção na vida das pessoas que Deus colocar no seu caminho. Seja uma bênção na vida do próximo. Amigos, colegas de trabalho. Seja uma bênção. Sai daqui. Meu Pai é glorificado nisso. Que você dê muito fruto. Quero que você, se você está com a sua família, abrace sua família e diga: queridos, querida, querido, eu quero ser uma bênção na sua vida. Deus vai me dar graça para que eu seja cada dia mais uma bênção na sua vida. Se você tiver alguém perto de você, que você se sinta à vontade para fazer isso, diga a ela: eu quero ser uma bênção na sua vida. Inclusive eu quero aproveitar essa reunião e quero já liberar a bênção para a sua vida. Abençoe a vida de quem está aí do seu lado e diga: eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Eu quero ser uma bênção na sua vida. Eu quero ser uma bênção. São todas as coisas. Eu quero ser uma bênção. Eu serei uma bênção na sua vida. Eu serei
pra sempre. Amém. A Ele, Depois, se você sentir de ir a alguém, a Ele a vai lá e diga a ela: eu te abençoo e quero ser uma bênção na sua vida. Assim como você é uma bênção na minha vida. Vai, faça. Eu te abençoo. pra sempre. Amém. Você é uma bênção na minha vida. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Diga a Ele: A Ele a glória. a Ele, A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. A a Ele. Ele, A Ele a glória. a Ele, A Ele a glória. a Ele. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. A Ele, oh, a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a adoração. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. A Ele. Eu abençoo tua vida. Saia daqui hoje para ser uma bênção. Saia daqui hoje para dar muito fruto. Muito. Saia daqui hoje com a natureza de Cristo, com o caráter de Cristo, com a personalidade de Cristo. Saia daqui hoje com o Espírito do Senhor e que você produza frutos poderosos, incríveis. Que as pessoas olhem para você e vejam em você que o seu falar, o seu agir, seu comportamento, suas atitudes reflete a glória do Senhor. Eu abençoo a vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo os direcione, os guie em tudo. Saia daqui para viver uma vida poderosa, gloriosa, uma vida que vale a pena ser vivida. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.